Agora que a gente chegou em Elbaf, podemos dizer com segurança que One Piece tá realmente na reta final. E bom, antes desse vídeo, já deixa o like e se inscreve. E eu digo isso não só porque a gente tá em um ponto muito avançado do mangá, tanto o quão famoso o Luffy tá atualmente, ou como que a gente tá no final da Grand Line, e sim porque os segredos do mundo de One Piece estão começando a ser revelados. Não só porque uma das teorias feita por fãs que já existia faz tempo se concretizou, que no caso, o mundo de One Piece vai realmente afundar, tanto quanto o fato de Emer ter acordado por conta do Luffy, uma máquina que era amiga do próprio Joy Boy. Mas só de entrarmos no arco de Elbaf, sendo um arco que atualmente é bem pequeno, tendo apenas 23 capítulos, quer dizer, pelo menos até onde esse vídeo aqui foi gravado, já tá muito mais insano que Egghead e já tá acontecendo umas coisas muito importantes. Bom, a primeira coisa é que quando a gente está chegando em Elbaf, antes de ser mostrado que Road, que é um dos tripulantes do bando dos Novos Piratas Gigantes, que ele estava controlando os primeiros Chapéus de Palha como bonecos falsos, usando um sonífero neles, a gente vê que o Luffy tá no jornal, dizendo que ele matou o Vegapunk. E só que no braço dele tem uma marca bem peculiar. Bom, essa marca significa que a Vivi finalmente quer se reencontrar com o Luffy e o resto do bando, já que ela tá com Morgans, que é justamente o cara que vende todos esses jornais e faz as matérias. E esse é o problema. Ela precisa reencontrar com o Luffy e ela precisa velejar com ele, já que ela não tem pra onde ir. Então ela tentou enviar esse sinal em formato do X que eles fizeram em Alabasta juntos. O problema disso é que, basicamente, os únicos chapéus de palha que leem o jornal e vê que o Luffy tá com essa marca são os chapéus de palha que não participaram dentro dos eventos de Alabasta. Quer dizer, a Robin também tava lá, só que o problema é que a Robin, ela não faz ideia dessa marca de X que eles têm no braço. Depois disso, a gente vê o reencontro emocionante do Sol com a Robin, fazendo com que a Robin se lembre de todos os momentos que ela estava sendo perseguida e também que ela não queria mais viver. E que as lembranças que ela teve do Sol e da mãe dela fizeram ela viver durante esse tempo. E o Sol acaba explicando para ela como foi inventada a biblioteca de Elbaf e também como que ele salvou todos os estudos de Ohara em algumas viagens que ele fez para lá. Isso é muito importante para o mangá atualmente, já que o próprio Vegapunk diz que os livros de Ohara escondem a história do mundo. E depois do Luffy finalmente fugir do Road junto com os outros Chapéus de Palha, ele decide descer pro submundo de Elbaf. E pra quem não sabe, o submundo de Elbaf é basicamente essa parte de baixo aqui, que é mais lembrada como um purgatório pra quem vive dentro de Elbaf. E bom, basicamente ele encontra e conversa com o Loki, já que ele descobre que o Shanks passou na ilha. Então ele pede informações justamente sobre o Shanks, já que o Loki fala sobre o Shanks. Mas aí que tá o problema. Loki é dito como o príncipe amaldiçoado de Elbaf, já que ele matou o próprio pai dele, até onde a gente sabe, para comer uma fruta. E basicamente o pai do Loki é o antigo rei de Elbaf, que previram que um dos filhos dele ia matar ele, que no caso foi o Loki, mas pra quem não sabe, o irmão do Loki é o Raijirudin. E se você não sabe quem é o Raijirudin, é esse cara aqui que apareceu em Dressrosa, e ele é um dos chefes comandantes da frota do Chapéu de Palha. Então ele corre atrás das chaves da algema do Loki, e isso porque ele diz que quer ir atrás do Shanks, e ele conta isso pro Zoro, e obviamente os dois não vão conseguir navegar sozinhos, então vão ele, o Zoro e a Nami junto com o Road para procurar essa chave. Inclusive, a Gunko, que é revelada como uma invasora de Elbaf, ela tortura o Loki, já que ela tenta convencer ele a se tornar um cavaleiro sagrado junto com ela, mas ele acaba rejeitando. E depois disso, o Luffy consegue libertar ele, só que daí ele meio que tenta enganar o Luffy e não dá muito certo. Então ele pega o Ragnir, que é basicamente o martelo dele, e tenta destruir a Arviradão, já que as fraquezas de Elbaf são raio e fogo. E, obviamente, o Ragnir dispara um raio que gera fogo e começa a incendiar a Arviradão. E acaba que, depois disso, na verdade, tudo fica bem. E no meio dessa treta toda, a gente acaba vendo que a Robin lê sobre os 3 mundos de One Piece.
Que no caso, até onde se dá pra entender, são as 3 eras que o mundo de One Piece passou. E isso é algo que pode ser insanamente importante pro final de One Piece. Então, enquanto isso, o Frank chega na casca da árvore Adão e encontra um mural que conta a história desses 3 mundos. E isso enquanto a Robin lê sobre eles. E essa pode ter sido uma das coisas mais importantes que aconteceram nesse arco até agora, já que ele literalmente fala sobre todos esses 3 mundos, também dando ênfase de como Nika estava no meio de tudo isso, todos esses 3 mundos, sempre sendo a chave para essa mudança brusca que teve no mundo, gerando o próximo mundo. E esse mural é muito importante, já que ele mostra muito do que vai acontecer em One Piece, levantando muitas teorias falando sobre isso, já que esse mural contém elementos gráficos de coisas que podem ser muito importantes. Inclusive esses monstros que muita gente fala que pode ser a Red Line, já que é meio que uma cobra vermelha, entre muitas aspas. E até mesmo pode ser as 3 armas que servem para destruir o mundo. Mas enfim. Também a gente descobre que o Shanks na verdade tem um irmão gêmeo, e na verdade ele é de uma família nobre dos Firgaland, que está diretamente ligado ao governo, sendo o pai deles um Gorosei, o Firgaland Garlin, e o seu irmão sendo Shamrock, e ele na verdade é o chefe dos Cavaleiros Sagrados. E na verdade isso mostra muitas coisas sobre ele, de como por exemplo o porquê dele simplesmente do nada conversar com os Goroseis em um momento específico do mangá. E também sabendo da origem do Shanks, que basicamente ele foi encontrado pelo Roger num baú durante o incidente de God Valley, onde o próprio Garlin estava. A gente também acaba encontrando o Scopper Gaban, que era do bando do Gold Roger, e ele era a mão esquerda do Roger e tão forte quanto o Rayleigh. E ele simplesmente lutou contra o Luffy e o Zoro e quase acabou matando os dois. Mas depois disso, ele lutou por Elbaf, indo contra os pesadelos das crianças que foram materializadas por um dos Cavaleiros Sagrados. E também entrou em confronto direto com a Gunko, que é uma Cavaleira Sagrada, tendo que lidar ao mesmo tempo com as crianças, sendo uma delas o seu filho, sendo levadas pro fogo que estava pegando na árvore de Adão, com o povo, já que o povo também estava em perigo, e também com a biblioteca que estava começando a ser incendiada. E ele caiu da árvore Adão enquanto ele foi atacado pela Gunko, já que ela enganou ele, fingindo que atacou seu filho, e acabou que ele se rendeu e foi atacado por ela. E a gente não sabe qual é o estado dele atualmente. E agora, o que eu diria que é a melhor parte que está sendo desenrolada no arco atualmente é justamente a Gunko ser filha e fã do Brook. A gente já sabia que ela gostava do Soul King a partir do momento que ela estava escutando uma música dele. Inclusive, um monte de gente já suspeitava de algumas coisas sobre ela, desde o momento que ela tem literalmente uma parte bem grande de uma página só para ela falar o nome de uma música do Brook. E também o fato dela usar uma blusa e não usar nenhuma calça, apenas uma calcinha, já que o Brook pergunta para as mulheres se ele pode ver a calcinha delas. E daí surge uma teoria de que o Brook é seu pai, já que o Brook fala que ela se parece com alguém que ele já viu, e ela sai correndo atrás dele, sem contar que parece que ela perdeu suas memórias. Papai! Yasan. Papai! Papai! Pai? Pai? Que memórias são essas? Hã? O meu sonho é virar um pirata, sabia? Hã? Você se parece com ela. Vamos pensar num jeito de sair daqui. Me perdoe. Brook. Brook! É você? A que se deve tamanha demora? E Musama? Neste exato momento, a Terra Sagrada está sendo consumida pelo fogo. O que aconteceu com ela? O rosto dela tá dando medo. Precisamos de poder militar. Mu há de mostrar o que é a soberania de um deus.